O QALYS é uma classificação que a CAPES já adota há alguns anos, né? Uma classificação dos periódicos. Hoje, a CAPES adota o que a gente chama de QALYS único. Os valores dos periódicos, as classificações dos periódicos têm que ser as mesmas para todas as áreas. Algumas áreas, você tem um número expressivo de pesquisadores e, consequentemente, o fator de impacto desse periódico, que é medido pelo número de citações, a tendência é de que seja mais alto. Se é uma área que você tem um grupo mais restrito de pesquisadores, consequentemente, o fator de impacto, porque como eu tenho menos pessoas, o fator de impacto daquela área é menor. Então você não pode comparar única e exclusivamente por fator de impacto. Então, a CAPES pega aquele conjunto de periódicos daquela área e principalmente Scopus, JCR e o Google e classifica pelos percentis. Hoje classifica de A1 a A4, de B1 a B4. A partir desta última quadrienal, a CAPES começa a introduzir também um conceito qualitativo, que é um professor, uma professora que atuou no programa, por exemplo, 4 anos como docente permanente, essa pessoa tem que dizer quais são as suas melhores produções naquele período de 4 anos. E a outra fase é o programa frente a todos os artigos que foram publicados pelo conjunto docente-discente, vai escolher os 5 melhores e dizer por que aqueles são os melhores. Para esta próxima avaliação, tendo em vista uma decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, um termo de autocomposição, TAC, a CAPES vai ter que usar os mesmos critérios empregados na quadrienal anterior. As áreas vão ter uma pequena flexibilidade de alguns ajustes. Eu acho que a mudança que está trazendo a maior polêmica é dizer que o QALYS acabou. O que vai acontecer é o seguinte: a avaliação do artigo, ela passará por 3 fases distintas. A primeira fase, né, será os fatores de impacto dos periódicos, né, com os mesmos critérios que eu citei, com as mesmas 8 faixas de classificação. Em uma segunda fase, as áreas vão poder olhar alguns periódicos e, justificando, obviamente, modificar qual é o extrato, o nível que esse periódico vai estar. Mas isso é um procedimento que também acontece atualmente. As áreas têm uma flexibilidade, né, de subir o nível ou descer o nível para a sua área. A
Agregando a isso, a CAPES, a DAV, né, a Diretoria de Avaliação, vai encaminhar para as áreas os dados bibliométricos dos artigos. Por exemplo, número de citações daquele artigo e outros indicadores. Então, o artigo, ele passa a ter uma classificação, não só do periódico onde ele se encontra, mas também do impacto do próprio artigo. A próxima etapa, que é a fase 3, é quando o docente, a docente, indica as suas melhores publicações. E ao indicar a sua melhor produção, esta pesquisadora terá que justificar por que porque esta é a minha melhor produção. E não será a justificativa, não poderá ser o fator de impacto. A pesquisadora, ela vai ter que dizer: este meu artigo é dos meus melhores artigos, porque ele agrega um conhecimento novo, ele está na fronteira do conhecimento. Uma outra justificativa pode ser: este meu artigo, ele foi utilizado para servir de base para tomada de políticas públicas por país. Mas eu volto. Essa avaliação qualitativa foi realizada na última quadrienal, será realizada nesta quadrienal e continuará sendo realizada com refinamentos, que é natural. Pela experiência desses 8 anos, você vai ter que aproveitar essa experiência para alguma coisa. Como a avaliação ela sai da questão quantitativa, número que eu publiquei, e passa a ter um impacto maior de avaliação qualitativa, o que vai, eu imagino, de impacto? Ao invés de um estudo que eu fiz, eu fatiar, é uma expressão que a gente usa, salamizar, né? Para eu ter muitos, né? O que passa a ter? É preferível eu ter um conjunto robusto de informação em um único artigo, de tal forma que esse seja o artigo que vai dar o avanço de conhecimento pelo conjunto de informações ali unidas.